Aqui estou em Aracaju, a capital do Sergipe. Esse é o menor estado do Brasil, menor, mas imenso em belezas naturais, culturais e históricas. Depois de explorar os encantos de Aracaju, segui viagem para São Cristóvão, a quarta cidade mais antiga do Brasil. Em seguida, fui a Croa do Goré, um banco de areia fascinante que emerge da maré baixa no rio Vaza Barris. Seguindo para o sul de Sergipe, explorei a região de Estância, onde me encantei com a beleza da Praia de Saco, a tranquilidade de Indiaroba e Pontal. E claro, experimentei deliciosas comidas típicas. No caminho, ainda passei por Terra Caída e Caueira, cada uma com sua própria essência e beleza. Depois, era hora de desbravar o sertão sergipano. No trajeto conheci o Parque dos Gaviões, na Serra de Itabaiana, e a cidade de Itabaiana, até finalmente chegarmos aos impressionantes cânions do Xingó, onde as águas do Rio São Francisco se encontram com os paredões rochosos imponentes. Para fechar essa jornada com chave de ouro, segui para o norte do estado, onde conheci o Pantanal Sergipano, um ecossistema único, marcado pelo encontro das águas do Pantanal Sergipano com a foz do Rio São Francisco, criando um cenário espetacular e repleto de vida. Essa foi a minha incrível viagem por Sergipe, explorando do litoral ao sertão, passando por paisagens incríveis e conhecendo mais da cultura e das belezas desse estado fascinante. E essa é a Praia Atalaia, uma das principais praias aqui de Aracaju. E esse aqui é a passarela do caranguejo, por isso que a gente tem aqui um caranguejo enorme, e também porque caranguejo é uma das comidas tradicionais aqui de Aracaju. E agora eu vou mostrar uma dessas praias aqui, que fica perto de Aracaju, porque se continuar aqui em direção sul de Aracaju, pela orla aqui, a gente vai passar por várias praias incríveis. Então vamos lá. E a primeira praia que a gente vai encontrar se a gente continuar descendo sul é Aruana. E uma coisa interessante é que, para quem já veio para o estado de Sergipe, vai perceber que a água não é tão cristalina assim quanto na Bahia, quanto em Alagoas. Mas isso não é porque é sujo não, é porque tem muitos rios que desembocam aqui na praia. E um deles é o Rio São Francisco. Estou andando aqui pela praia de Aruana. Como muitas dessas praias aqui, tem vários quiosques e barzinhos que ficam aqui perto da praia. E os bares aqui, né, os quiosques armam os guarda-sol, as mesas aqui na areia, né? As praias aqui são praticamente vazias, porque é uma extensão de areia muito grande e tem espaço demais, né? Essa praia aqui, por exemplo, é muito grande, olha só o espaço que ela tem, quase ninguém aqui. Mesmo se você for lá na praia principal de Atalaia, não vai ter muita gente também, porque é muito grande. Continuando descendo agora, vamos lá. Só tem que ir meio devagar, porque como esse é o menor estado do Brasil, né, é perigoso a gente acabar chegando na Bahia.
já estou dirigindo há acho que mais de meia hora, sempre paralelo aqui à praia e ao sul. E várias praias desertas, incrível. Cheguei num ponto que a estrada simplesmente acabou, cara. E tem umas dunas aqui pra frente agora e acabou a estrada. Então eu acho que é aqui que eu vou tomar um banho de mar. Agora dirigindo para uma outra cidade aqui de Sergipe, que se chama São Cristóvão. E como Sergipe é o menor estado do Brasil, em menos de uma hora já estarei chegando em São Cristóvão. E logo na entrada da cidade já está escrito São Cristóvão, cidade mãe de Sergipe. Ou seja, tem muita história esse lugar aqui, hein? Rapaz, uma cidade para ter até trilho de trem aqui, ó. Tem que ser muito antiga mesmo, viu? Tô aqui, ó. A estação de trem super antiga. Mas claramente não se passa mais trem aqui, né? Mas é interessante. Lá em cima já dá pra ver que tem a igreja matriz da cidade. Estacionar a Fioretta aqui, que eu cheguei na parte mais histórica da cidade, cara. É uma praça gigantesca que chama Praça São Francisco. A cidade é tão histórica assim, simplesmente porque São Cristóvão foi a primeira capital de Sergipe. Aqui no centro, e aqui no centro da cidade, essa parte histórica, ainda se pode ver muito desses casarões antigos, né, que sobraram, né, e a arquitetura colonial. E o interessante é que essa cidade ela foi colonizada pelos espanhóis, não foi pelos portugueses. E hoje ela tem em torno de 95 mil habitantes. E essa igreja que eu acabei de entrar, ela é a igreja matriz e ela se chama Nossa Senhora da Vitória. E ela é de 1608. E é a igreja católica mais antiga aqui do estado de Sergipe.
E essa aqui atrás é a Capela da Ordem. Cara, tudo muito antigo aqui, muito antigo. Não é à toa que aqui São Cristóvão é conhecido como a cidade mãe de Sergipe, né? E olha que a cidade, apesar de ter 100 mil habitantes, não parece que tem, viu? Porque eu tô andando aqui por essas ruazinhas de paralelepípedo aqui e não vejo quase ninguém na rua, não vejo muita movimentação, muito menos prédios, né? Então tá longe de parecer que é uma cidade de 100 mil habitantes. Mas é, sim, uma cidade histórica e muito bonitinha. E aqui na Praça São Francisco temos a igreja e convento São Francisco de Assis. Mais uma igreja. Quanta igreja aqui, cara. Essa é a Nossa Senhora do Rosário. E como eu não mostrei igreja suficiente ainda, aqui vai mais uma. E essa tá tão antiga que parece que tá até desmoronando. Hora de voltar para Aracaju. Já está quase anoitecendo. É apenas 40 minutos de Aracaju aqui, né? Voltar já, porque a Marcela já deve estar preocupada. E hoje viemos conhecer o Museu de Aracaju. É um casarão super antigo que a gente vai encontrar muito da cultura e da história da cidade. Vamos lá. Logo na entrada do museu a gente tem a estátua da Maria Feliciana, que foi daqui do estado de Sergipe, e ela foi considerada a mulher mais alta do mundo, com 2,25 metros. E aqui na entrada temos outra estátua, que é do Zé do Peixe. Ele foi um ícone aqui, uma figura muito importante na cidade de Aracaju, porque ele era o prático, a pessoa que guiava os navios até um lugar seguro para eles continuar a viagem. Mas o diferencial dele era que ele não voltava de barco para o porto, ele simplesmente nadava de volta. Então ele era um cara que tinha um físico muito avantajado, porque ele voltava nadando para o porto e às vezes ele chegava a nadar até 13 quilômetros.
aqui na frente, do outro lado da rua do museu, tem essas estátuas gigantescas aqui, representando a cultura, né, do estado de Sergipe. Então aqui cada uma está homenageando uma expressão cultural aqui de Sergipe, né? E aí o que mais marcou para mim, na verdade, é como a gente pegou a cultura que veio de Portugal e foi criando uma identidade só nossa, com combinações com a cultura africana, a cultura indígena. E a gente criou uma identidade 100% brasileira, nordestina e agora aqui também, mais especificamente sergipana, né? Como a gente viu no museu, várias especificidades aqui do estado. E agora nós vamos lá para o mercado municipal de Aracaju, que já está batendo a fome, já é hora do almoço. O que é o negócio desse mercado aqui? Aqui tem o lado dos artesanatos e o lado mais das comidas, as frutas, os peixes, as farinhas. Bom, e como eu não estou a fim de ver artesanato, estou a fim de comer, que eu estou com fome, vamos comer primeiro. O mercado aqui é enorme. E agora a gente vai sentar no restaurante. Agora uma moqueca de peixe maravilhosa. Moqueca gostosa. Foi, eu acho que, a moqueca mais gostosa que eu comi na vida. Isso que a gente comeu na Bahia, a moqueca que foi considerada a terceira melhor da Bahia. E essa é melhor ainda que aquela. Tá tão gostoso que eu até comi um espinho. Eu não sei nem como vai sair esse espinho depois, mas... Lugar aqui, da feira aqui, só vende tapioca, todo tipo de tapioca. E, incrivelmente, tem vários tipos, né? Tem tapioca para tudo que é tipo de coisa. Que isso? Ó, vou te dar esse. Bom sono. Bom sono. Chá da vida. Chá da vida. Eu tomei. Cheiro bom aqui, hein?
Aqui estou num ponto que dá para ver o mercado quase todo daqui de cima. Bem ali naquela torre é o centro do mercado. Agora a gente vai para o outro lado, a outra parte, né, do mercado, que é a parte das comidas. Creio que vai ter muito peixe, né, para vender ali, e outras coisas da culinária aqui da região, né. Isso, Marcelo? Isso é tamarindo, descobri agora. Descobrimos agora que aquilo ali é tamarindo. Eu nunca tinha visto tamarindo assim, só tinha tomado o suco. Que isso, Marcela? Aqui é farinha de tudo. Ah, farinha de tudo. Tem uma farinha de cada jeito. A gente gosta lá em casa da farinha fina. Mas é farinha de trigo? Farinha de mandioca. Ah, de mandioca. Está comendo aqui castanha de caju com recheio, tipo, com uma camada de açúcar, muito bom. Que fruta é essa, Marcelo? Agora é genipapo. Genipapo? É. E essa aqui? Umbu. Hã? Umbu. Umbu. E essa é a minha preferida, siriguela. Siriguela. E outra coisa muito gostosa que eu comi aqui, a primeira vez foi aqui em Aracaju, é o tal do amendoim cozido. É, isso aí é uma coisa que eu nunca tinha comido antes. Eles cozinham o amendoim com a casca junto, cara. Eu acredito que é numa água salgada, porque quando a gente quebra o amendoim, ele tá salgado já. Tá tão bonito esse. Tá bom. Carne tá me chamando. Compramos um saco cheio de amendoim cozido por R$10 apenas.
Acabamos de estacionar a Fioretta aqui em frente a esse rio imenso. Qual o nome desse rio, Marcela? Vaza Barris. Vaza Barris. A gente parou aqui porque a gente vai fazer um passeio de barco para uma ilha, que essa ilha, de acordo com a maré, ela fica totalmente debaixo d'água algumas horas e outras horas não. E a gente vai fazer um passeio aqui que se chama Croa do Goré. Agora, por ser no meio da tarde, essa ilha vai estar embaixo da água, então vai ser bem interessante. Vamos lá. E como esse é o menor estado do Brasil, aqui fica apenas 1 hora de Aracaju. Tudo é meio perto, assim, né? Ou seja, dá para simplesmente ficar hospedado em Aracaju e todo dia conhecer um lugar diferente do estado. Então aqui, Croa do Goré fica mais ou menos 1 hora, até menos de 1 hora, uns 40 minutos de Aracaju. Chegamos nessa ilha aqui, que é Croa do Goré. Boa tarde. Será que a gente consegue uma sombra longe da música? Chegamos aqui na ilha e, para nossa sorte, ela ainda não ficou embaixo da água. Mas o problema, claro, é a música alta. Cara, muita música alta aqui. Boa tarde, pessoal. Meu chamo é Erílio. Nós estamos aqui na Croa do Goré. Para quem não sabe, vou explicar para vocês o significado da Croa do Goré, viu, gente? Ó, eu trabalho aqui há 12 anos. Pra gente aqui nativo, o que é Croa, para quem não conhece? Vou mostrar aqui para ele. Croa é esse banco de areia aqui que vocês daqui a pouco vão ver sumir. Ele é o primeiro lugar a secar e o último lugar a encher. E Goré é um bichinho parecido com seu caranguejo. A pata dele é maior do que o corpo dele. Por isso que dá o nome de Croa, que é o bancão de areia dos Gorés. Tá explicado pra vocês, valeu! Então, por que é Goré mesmo? Goré é um bichinho parecido com seu caranguejo. Mas não é, a pata dele é maior do que o corpo dele. Agora o pessoal, gente, que vem tomar um aqui, estão querendo mudar o nome. Uns concordam e outros não. Estão querendo botar assim, Croa, que é o banco de areia que nós conhecemos, do Goró. Tá certo. Interessante, a água já está subindo e muito rápido. Daqui a pouco isso aqui tudo vai ficar debaixo d'água. Eu achava que pelo fato de a gente estar chegando tarde aqui, já são acho que 2 da tarde, já ia estar tudo debaixo d'água, mas não. Falaram que em torno das 3, 3h30 começa a ficar tudo debaixo d'água. Essas mesas, tudo aqui vai ficar debaixo d'água.
E a gente pediu um peixe. Qual peixe que é mesmo? Pescada. Uma pescada. Enquanto eles preparam o peixe, a gente está dando uma volta aqui por esse banco de areia que está sendo consumido pela água, porque a maré está subindo. E isso acontece porque, apesar de ser um rio, é muito perto do mar. E aí sofre consequência da maré, sobe muito rápido a água. E aqui já dá para ver que do outro lado ali tem uma outra ilha, que é um mangue. E tem como alugar caiaque também para ir até lá. E eu acho que a gente vai fazer isso mais tarde, depois que a gente comer. E aqui daqui a pouco já vai estar tudo tomado pela água. E por isso que o máximo que se pode ficar aqui é até as 4 da tarde. Então às 4 da tarde o barqueiro vai vir nos buscar. Foi uma confusão na hora de pagar o valor. Eu quero falar o valor aqui desse passeio, mas quanto que foi, Marcelo? É que o mínimo era R$250 para o barco sair. E aí dependia de quantas pessoas entrassem. E aí foram 2 casais. R$125 por casal. Quando a gente voltou, a nossa mesa já está praticamente aqui na água, em questão de minutos. Estamos afundando e a água está subindo. Eles têm aqui nesse tipo um guarda-sol que eles põem aqui, eles têm uns pregos que é para pendurar a mochila ou bolsa, né? Porque a água não tem jeito, ela sobe mesmo. Chegou o nosso peixe, finalmente, olha só. A gente pediu pescada e veio antes de a água tomar conta da mesa, né? Porque daqui a pouco já era. Ou seja, a gente tem que comer rápido. Enquanto tem mesa. Enquanto ainda não afundou. Já terminamos o nosso almoço, estava uma delícia, principalmente a farofa, muito gostosa. Aqui no Nordeste eles fazem muito bem a farofa, todo lugar me surpreende. Foi ter o tempo de terminar o almoço. Nosso almoço não, meio que almoço janta, né? Porque já são 4 da tarde, né? Foi o tempo de terminar a refeição e a ilha já está totalmente debaixo d'água. Aquilo é o que restou da nossa mesa, ó. Já está quase que completamente embaixo d'água.
E agora, para terminar o dia com chave de ouro, vamos assistir o pôr do sol aqui num bar que fica na beira do rio. Paisagem linda aqui, pôr do sol lindo. E não é à toa que o nome aqui do lugar se chama Orla do Pôr do Sol, que é realmente impressionante, muito bonito. Chegamos na Praia do Saco. Agora vamos explorar esse lado aqui do estado de Sergipe, que é o sul do estado, quase na divisa com a Bahia. Daqui onde a gente está ficando, já dá para ver lá na frente, ó, tem uma ilha que chama Ilha da Sogra. E depois daquela ilha tem umas dunas que já é a Bahia, que é Mangue Seco. Chegamos na Praia do Saco e já fizemos um amigo canino. Eu acho que ele está tentando guiar a gente até a praia. Eu já percebi que aqui é uma região cheia de dunas e, claro, além de praias maravilhosas. E foi considerado aqui uma das praias mais bonitas do estado de Sergipe. E aqui a Praia do Saco não é apenas a divisa, né, do estado de Sergipe com o estado da Bahia, mas é também onde o Rio Real desemboca no Oceano Atlântico. Um fato interessante sobre a Praia do Saco aqui, já foi eleita uma das 100 praias mais bonitas do mundo. E aqui eu cheguei numa parte da Praia do Saco que tem uma grande extensão de areia. E a areia é branquinha, cara, coisa mais linda. E bem aqui é a ponta, né? É a ponta que daqui tem a junção, né, do rio com o mar. É por isso que o mar fica bem agitado, porque tem esse encontro. E eu me arrependi de não ter trazido o meu óculos, porque o reflexo do sol
nessa areia branca é muito forte. O que eu tô percebendo é que o pessoal, eles se banham mais nessas lagoas que são formadas aqui na areia do que no próprio mar, né? Porque o mar, ele tá meio agitado, não sei se é sempre assim, mas como ele forma essas lagoas, são perfeitas, né, para se banhar. E depois de ter encontrado o meu óculos, agora estamos voltando aqui para casa, que o sol do meio-dia é muito forte. A gente está ficando numa casa de frente para o mar, um paraíso, graças ao Giltinho que nos convidou a ficar aqui uma noite na casa dele. O Giltinho é amigo da família da Marcela, né, Marcela? Sim, amigo de longa data do meu pai. E ali está estacionada a Fioretta, olhando para o mar. Olha lá, Fioretta não podia estar melhor estacionada. Eu acho essa flor aqui muito bonita. Eu percebi que aqui no estado de Sergipe tem muito dela. Ela tá parecendo ser aquela planta véu de noiva, né? Se eu não me engano. Digam aí no comentário se realmente é ou não é. Mas eu venho vendo muito essa planta aqui em Sergipe. Se for véu de noiva, eu tenho lá em casa também. E eu estou aqui agora na Fioretta organizando as coisas e carregando o drone. Porque daqui a pouco a gente vai fazer um passeio de bug pelas dunas aqui da Praia do Saco. Tá a maior bagunça isso aqui, mas é assim mesmo. O motorhome pequeno é assim mesmo. Aqui estamos todos prontos com o bug aqui para começar a aventura. E você é da onde? Eu sou aqui de Sergipe. Você é daqui? Massa. Tamo junto aqui. Ó, e nessa aventura aqui, ó, se juntou a gente, a Helena e a Gabi. E agora a Marcela, estamos todos prontos. Vamos lá. E aqui fizemos a primeira parada do nosso tour com o bug. Aqui se chama Praia da Rainha. E a próxima parada? Próxima parada agora, o Mar Aberto, Mar aberto. lá na Praia das Dunas. E aqui a gente parou no povoado da Praia do Saco. Aqui atrás de mim é a igrejinha da Praia do Saco. E essa igrejinha se chama Nossa Senhora da Boa Viagem.
emoção. Chegamos na nossa próxima parada, que é o Mar Aberto. É a praia aqui, ó, linda, porque essa areia que a gente tá aqui é muito branca e muito fina. Vou te falar que eu nunca vi uma areia tão fina igual essa e tão branca. E a região aqui da Praia do Saco é um povoado que pertence ao município de Estância. Ou seja, aqui não é uma cidade, é um povoado. E agora, depois de uma eletrizante viagem de bug pelas dunas, ele parou aqui no topo de uma das dunas mais altas aqui da região. E aí temos essa incrível vista, que dá para ver a praia lá no fundo e várias outras dunas também, né? Agora paramos aqui em outra duna, também bem alta, com uma visão linda também. E aqui nós vamos contemplar o pôr do sol.
Só gratidão por esse momento. Muito feliz. Sergipe está me surpreendendo. E aí, como é que tá o pôr do sol? Acho que vai ser cada vez mais bonito ali, hein? Isso, mais um dia completado aqui no estado de Sergipe. Valeu, equipe! Mais um dia no paraíso, uma vista linda para o mar e para Ilha da Sogra. E hoje, ó, vou provar a mangaba, essa fruta aqui que é muito típica aqui da região. Já tomei o suco agora há pouco, adorei, agora vou comer ela pura. Tem uma sementinha, tem várias sementes, uma delícia. E o suco me lembrou muito cupuaçu. Saindo aqui da casa do Jutinho, que nos recebeu super bem aqui. Agora nós vamos continuar explorando aqui o litoral sul, né, do estado de Sergipe. Nós vamos para mais extremo agora. Ou seja, nós vamos para um lugar que se chama, Marcela? Indiaroba. Indiaroba. E ali promete ser muito bonito também. Não iríamos deixar de conhecer lá. Na entrada da Praia do Saco tem essas dunas enormes e tem uma placa que fala: cuidado, duna móvel, porque elas realmente estão tomando conta da estrada já, né? Elas estão se movendo. Agora estamos cruzando uma ponte que é sobre o rio Piauí. E aqui acaba o município de Estância, né? E começa em Indiaroba. Chegamos em Indiaroba. É isso o nome, né? Isso. Pelo que eu li, significa árvores tortas em tupi.
Estacionamos a Fioretta aqui na praça principal de Indiaroba. E tá rolando uma feira de rua aqui. E vamos dar uma voltinha pela cidade. Isso aqui é a estátua da Marcela. Não parece? E essa feira aqui ela já está acabando. O pessoal está desmontando tudo. E agora já é tipo mais de meio-dia, né? Pracinha, a gente perguntou para um pessoal onde que a gente podia conhecer, o que a gente podia conhecer, e indicaram a gente para continuar andando aqui nessa rua até o porto. E lá falaram que tem um rio e uns restaurantes, e é interessante conhecer ali. E aqui estamos chegando no rio. E aqui estamos passando embaixo de uma árvore que tem galhos tortos, né? Quem sabe veio daqui o nome da cidade. E paramos aqui para tomar uma água de coco agora, uma vista do rio. Esse é o Rio Real. É o Rio Real ainda, o mesmo rio que passa lá na Praia do Saco. E corrigindo o que eu falei sobre o nome da cidade, né? O nome da cidade significa árvore espinhosa, né? Na verdade. Porque Índia significa árvore no tupi. Planta, né? Planta, árvore, né? E roba significa espinho. Aqui para comprar picolé, porque a gente achou que estava escrito ali que tinha picolé de amendoim, de mangaba também, e a gente vai provar. Cidade pacato, a cidade produção é coco. E agora tem mais o prefeito que está trabalhando, prefeito moderno, né? Prefeito antigo, moderno, está reformando o nosso mercado. E a cidadezinha que está em evolução. Estou produzindo muito. Eu vi que tem um banco popular ali. Popular. É recente esse banco? Recente esse banco, foi o prefeito. O prefeito que da gestão passada deixou esse banco. É muito bom. Hoje é a feira daqui é hoje. Todo domingo? É os domingos a feira daqui. Ai, perdeu a feira. Chegamos tarde demais. E Aratu aqui também diz que é... Aratu, conhece Aratu? É tipo um sirizinho? É um sirizinho também. Assim, ao cozinhar, ao torrar, ao fogo, de torce vermelho. Vermelho, peixe, camarão, siri, tudo isso. Do outro lado é Bahia. Ali já é Bahia, do outro lado. Bahia. E agora estamos dirigindo, não muito longe dali de Indiaroba, um povoado que pertence a Indiaroba, que é o Pontal. Já estamos aqui quase chegando, foram apenas 15 minutos dirigindo. Chegamos no pequeno povoado de Pontal. Aqui é um dos lugares que pega a barca para ir para Mangue Seco, na Bahia. E aqui já se pode ver as dunas do outro lado, lá que já é a Bahia.
Estacionamos a Fioretta aqui na frente do rio, né? Para dar uma volta aqui na vila de Pontal. E já estamos aqui no que parece ser uma pracinha, talvez a principal da vila. A vila é bem pequena, como vocês podem ver, é praticamente essa rua aqui, onde que é paralela com o rio. E tem uns restaurantes e a galera fica tudo tentando vender para você a travessia de barco para Mangue Seco, que é do outro lado do rio lá. Ó. Dá para ver já as dunas, que é Mangue Seco. E não será hoje que eu vou para Mangue Seco, né? Mas não se preocupem que ainda vou fazer um vídeo de Mangue Seco, mas não agora porque eu estou focando no momento mais no estado de Sergipe. Apesar de ter vindo até aqui bem perto de Mangue Seco, né? Eu não vou para Mangue Seco agora. A gente parou aqui no restaurante, na beira do rio, né? Aqui em Pontal. E a gente vai comer um catado de aratu, que é tradicional daqui. É claro que a farofinha não podia faltar, né? O melhor de tudo. A Ani estava explicando pra gente como que eles catam o aratu, né? Isso. Que é esse crustáceo que a gente tinha comido agora há pouco, né? E ela falou que elas têm que cantar, fazer um canto para que eles possam, assim, catar o aratu. E agora a gente está caminhando aqui com ela, ela vai mostrar para a gente a associação, né, das catadoras de mangaba. E o que pode ser feito com a mangaba? Com a mangaba a gente faz o licor, a geleia, a bala, o biscoito petit four, o biscoito amanteigado, que são uma delícia. A torta, então, é maravilhosa. Opa, tudo que é doce para mim já me chamou a atenção. Tem a época que cata a mangaba, né? Mas nem sempre dá a mangaba. Então, elas também vivem do aratu, né? Da pesca ali do aratu, de catar mesmo. E a gente acabou de comer. Foi. Aratu. E se você ver o trabalho que dá para pegar, elas ainda tem que cantar. Né? Para o aratu vir durante o dia. Ah, é? É, durante o dia é assim, tem que cantar para pegar o aratu. Já à noite se torna mais fácil para ela, né? Porque elas vão com a lanterna e fica alumiando e pega o aratu. Nossa. É. Então é cantado mesmo o negócio. É um manejo que tem que ter paciência, né? E gostar. Porque se não gostar, pra gente a mangaba é muito importante, porque foi através delas que tiraram muitas famílias assim da necessidade, né? Porque nem sempre tinha pessoas que não podiam ir ao mangue pela idade, né? E a mangaba não, a mangaba a gente vai trazendo os filhos, os netos, né? Vão gerando, né? Porque é uma geração, né? De pequeno, começa do neto, vem para a avó e daí por diante, né? Então, pra gente a mangaba é maravilhosa, porque sem ela não existe catadoras de mangaba. E agora chegamos em outro vilarejo, né? Que pertence também a Indiaroba. E aqui se chama Terra Caída. Que é tão pequeno que a rua simplesmente não passa nem carro. A gente chegou no momento que a rua acabou e aí é só pedestre aqui, ó. E atravessando ali aquela área de pedestres, né?
A gente chegou aqui no porto da cidade, tem um pier e uma pequena prainha que diz Rio Piauí, né? Porque é o Rio Piauí. E aí no fim desse pier tem a estátua gigante de um aratu. E aqui do lado da estátua do aratu já tem um pequeno mangue com vários aratu aqui no chão. É isso aí, terminar nosso tour aqui no pequeno vilarejo de Terra Caída. E para terminar o dia, nós vamos lá para onde, Marcela? Caueira. Caueira, para pegar o pôr do sol numa praia. Porque o dia inteiro aqui a gente percorreu lugares sem praia, né? Tem que acabar o dia agora com praia. Agora, para fechar o dia com chave de ouro, paramos numa praia que chama Caueira. E aqui vamos tomar um banho de mar. A gente ia entrar no mar aqui, mas parece que a maré está muito alta e não tem a faixa de areia. Então a gente vai dirigir um pouco mais para lá, para ver se acha uma praia. Achamos uma praia, finalmente. A gente teve que andar uns 2 km, sair um pouco da cidade para achar essa praia que tem uma faixa de areia. E tá bem bonita. Agora achamos uma praia realmente deserta. Quase ninguém aqui. E um pôr do sol maravilhoso. E umas pequenas dunas também. A temperatura da água está perfeita, como deveria estar. Uma delícia. Cada dia que eu conheço mais Sergipe, mais eu gosto desse estado, viu? Me surpreendeu com as belezas que tem esse lugar. Todo dia é um pôr do sol maravilhoso. Em nossa viagem pelo sertão sergipano, começamos pela região da Serra de Itabaiana, onde visitamos o fascinante Parque dos Falcões. Esse parque é um verdadeiro santuário dedicado ao resgate, tratamento e recuperação de aves que, por diversos motivos, foram retiradas de seus habitats naturais. Muitas dessas aves chegaram ao local após sofrerem maus tratos, acidentes ou serem vítimas de tráfico ilegal. Ali, elas recebem cuidados especializados, incluindo tratamentos médicos, alimentação adequada e um ambiente seguro para se reabilitarem. Algumas dessas aves, infelizmente, não têm condições de retornarem à natureza devido a sequelas permanentes ou à impossibilidade de readaptação ao meio selvagem. No entanto, aquelas que conseguem se recuperar plenamente são devolvidas aos seus habitats naturais, contribuindo para a preservação das espécies e o equilíbrio ambiental. Além disso, o parque desempenha um papel fundamental na conscientização do público,
sobre a importância da conservação da fauna e o combate a práticas ilegais que ameaçam a vida silvestre. Tô filmando. Menina ou menino? Lá na... Tem uma lanchonetezinha lá na frente. Qual o nome? Tem nome? É Sara. Sara? Que linda! Aí quando você estiver aí, ela vai baixar a cabeça e vai coçar o dia todo. Na tinha preta. Aí. Ai, pronto, vai ficar o dia inteiro aí, ó. Vai dar. Tá bom, né? Aproveitamos que fomos conhecer o Parque dos Falcões e paramos aqui, bem pertinho, em Itabaiana. É uma cidade imensa. Estou caminhando aqui pela praça principal, onde tem a igreja matriz. Itabaiana é a terceira maior cidade do estado de Sergipe e é a maior cidade do interior do estado. Hoje estamos atravessando todo o sertão de Sergipe para ir no lugar, um dos lugares mais incríveis aqui do estado, que se chama os Canyons de Xingó. Já dirigimos por mais ou menos 1h30 e paramos aqui em Ribeirópolis para tomar um caldo de cana e já vamos continuar a viagem. Chegamos em Canindé de São Francisco e é aqui que nós vamos encontrar o Canyon do Xingó. E aqui também aconteceu o que, Marcela? Foi aqui perto de Lampião, você falou? Isso. Que teve a emboscada que matou Lampião e Maria Bonita. A gente vai conhecer amanhã, né? Então, a nossa intenção é amanhã daí conhecer esse lugar que aconteceu a emboscada, né? Que mataram o Lampião e Maria Bonita. Hoje nós vamos conhecer esse Canyon, né? Do Xingó. E o calor aqui é bem de sertão mesmo, viu? É um calor da peste. Aqui estamos passando pela usina hidrelétrica de Xingó. Chegamos aqui onde se pega
o passeio, né, para ver os canyons do Xingó. E é meio que um porto, que tem um restaurante que a gente já comeu aqui também. E o passeio de catamarã custa R$ 175 por pessoa, mas ele funciona só até às 11h30 da manhã. E como agora já são quase 3 da tarde, a gente teve que pagar um barco, uma voadeira, e só vai nós dois. E está custando R$ 525 essa voadeira. Achei super caro. E vai ser apenas 2 horas de passeio, porque diz eles que só é até às 5 da tarde que pode fazer o passeio. Em cima na gruta, ó, tem a imagem de São Francisco de Assis. Paramos numa plataforma que fica aqui flutuando no meio dos canyons pra gente tomar um banho no rio aqui. Já estamos nadando no meio do canyon. Vamos continuar navegando pelos canyons um pouco mais.
agora estamos aqui com o Gustavo, ó. Vai remar a gente. Vamos lá para a Gruta do Talhado, que é a mais procurada do sertão alagoano, município de Elmiro Gouveia, Alagoas. Todos bem-vindos à gruta. Aqui é a Grutinha do Talhado, a gruta mais procurada do sertão alagoano, município de Elmiro Gouveia, Alagoas. E ele estava explicando pra gente que quando a gente saiu de lá do começo do passeio era Sergipe, mas agora aqui já é Alagoas, né? E a gente vai começar um tour aqui, ele vai remar a gente por esses paredões aqui, tem uma gruta que já tô vendo que é incrível. Devido à hidrelétrica de Xingó, que é a última hidrelétrica do complexo Xingó, que proporcionou esse passeio para a gente. Devido à hidrelétrica, criou 120 metros acima do nível do rio, alagando a parte aqui dos cânions, que é conhecido como Riacho do Talhado, proporcionando esse incrível passeio que nós temos hoje. O quinto maior cânion do mundo e o segundo navegável. Essas imagens são as pessoas que traz, pagar alguma promessas, aí traz e coloca aqui, traz uma cola e a gente consegue estabilizar elas aqui. Mas infelizmente com o passar do tempo a cola se solta e elas caem na água. Quando a gente consegue encontrar, resgatar, a gente volta para botar no mesmo lugar. Só assim se torna um ponto atrativo para outras pessoas também tirarem fotos. Muitos morcegos por aqui também. Cara, é uma calma, uma tranquilidade muito boa. E o Gustavo tava falando pra gente que na verdade esse lugar aqui fica lotado de gente e barcos, mas no meio-dia até umas 2 da tarde, né? Mas agora a gente veio na hora certa, porque não tem ninguém, é o fim de tarde, né? Pedra do Equilíbrio. Bem ali temos uma formação rochosa muito interessante e é chamada de Pedra do Equilíbrio. Dá para saber por quê, né? Parece até que foi colocado ali com a mão, né?
direção ao norte do estado de Sergipe, para explorar agora essa região do estado, que tem muito, né, para ver por aqui. E a Marcela não veio comigo dessa vez, ela ficou em Aracaju. Quem sabe ela vai vir mais tarde para me encontrar lá, mas por agora só estou eu. E estou bem entusiasmado para conhecer esse lado que promete ter maravilhas naturais incríveis. Eu estou dirigindo apenas uns 20, 30 minutos em direção norte e já estou passando aqui por uns lugares fantásticos, umas dunas aqui do lado esquerdo e o mar do lado direito. Impressionante, cara, incrível como esse estado tem belezas naturais que me deixa assim de queixo caído. Então vamos lá, agora explorar o lado norte do estado. Cara, esse caminho tá sendo maravilhoso, esses coqueiros dão um charme incrível. O lugar é tão bonito que eu acabei saindo fora do percurso. Eu tava dirigindo paralelo ao mar para chegar até a foz do Rio São Francisco, né? E aí, sem querer, eu não sei, peguei a pista errada, mas tudo bem. O caminho é lindo aqui, plantação de coco que não acaba mais. Eu parei agora no mirante e daqui de cima, cara, eu tenho uma vista que, olha, não tenho nem palavras para descrever. Só sei que eu vejo muito coqueiro, dunas e aquele mar azulzinho lá no fundo. O trajeto passa pelas deslumbrantes dunas da Reserva Biológica de Santa Isabel, um espetáculo natural de tirar o fôlego. O grande diferencial do Pantanal Sergipano está justamente nessa paisagem única, uma impressionante cadeia de dunas que se estende entre o mar e as terras alagadas, criando um cenário de rara beleza e contrastes surpreendentes. É que eu cheguei num lugar que é conhecido como Pantanal Nordestino, ou o Pantanal Sergipano. Isso porque essa região, como vocês podem ver pela imagem aérea, ela é uma região alagadiça. Apesar de ter muitas dunas, essa região divide uma área alagada e área de dunas, fazendo assim um ecossistema incrível. E aqui estamos bem perto da cidade de Pacatuba. Eu já consigo ver ela lá no morro, no alto daquele morro. E agora estou dirigindo em direção a Pacatuba aqui para dar uma voltinha e conhecer o lugar.
Parei aqui no que parece ser uma das praças da cidade, Pacatuba. Tem um prédio bem antigo ali atrás de mim. Agora estou indo em direção à foz do Rio São Francisco. Esse rio que já está fazendo história nessa minha viagem, né? E agora chegou a hora de conhecer onde ele se encontra com o mar. Antes de chegar até a foz do Rio São Francisco, eu vou parar aqui em Ilha das Flores para conhecer também, e que fica à beira do Rio São Francisco. Parei aqui na pracinha da cidade e parece ser muito bonitinha, é toda colorida. E tem um restaurante aqui na frente que eu vou comer, que já está na hora do almoço. Agora eu vou continuar dirigindo até a parte da cidade de Ilha das Flores, que é bem na beira do rio, né? Porque ali onde eu tava é o começo da cidade. E aqui eu cheguei na beira do Rio São Francisco, na Ilha das Flores. Aqui ainda não é a foz do rio, né? Mas daqui a pouco eu vou chegar lá. Que brisa boa que tem esse lugar, meu. Uma brisa gostosa, lugar bem calmo. E ali do outro lado do rio é o estado de Alagoas. E agora estou indo em direção, agora sim estou indo em direção à foz do Rio São Francisco. Vamos lá. Passando por um povoado que eu não sei o nome, infelizmente o mapa não diz. Espera aí, vou perguntar para alguém aqui. Boa tarde, qual o nome desse povoado? Brejão. Brejão, obrigado. Então, perguntei ali, se chama Brejão. Mais um pouco estarei chegando na foz do rio. E olha que o asfalto para essa região aqui me impressionou. Tudo muito bem asfaltado, sem nenhum buraco. Agora, para variar, uma estrada de terra aí. Mais 5 km aqui. Finalmente chego lá.
E aqui é onde o velho Chico descansa suas águas no Oceano Atlântico. É aqui que finalmente ele chega no mar e encerra sua longa jornada desde lá de Minas Gerais. Incrível. Vê que lá atrás, ó, você não vê o fim, porque ele chega no mar mesmo. Isso nos mostra que tudo tem um fim, mas tudo tem um recomeço. Eu sempre gosto de relacionar o rio com a vida, porque talvez seja isso mesmo. Talvez não exista um fim, e sim um recomeço. Um momento em que nos misturamos com o todo, com o mar. Acabei de chegar agora numa pousada que chama Paca Bangalôs, cara. Um lugar fantástico, e vai ser aqui que eu vou passar a noite hoje. E outra coisa, a Marcela tá saindo de Aracaju, tá vindo me encontrar aqui e vamos continuar a aventura amanhã com ela também. Olha quem chegou! Demorei muito. Demorou! Estamos agora indo para a Rota dos Mangues, a Rota das Ostras, né? Passar pelo túnel. Esse aqui é um braço do Rio São Francisco. Estamos saindo agora. Vamos dar mais ou menos uma meia hora para chegar no túnel. E chegando lá, o verdadeiro paraíso. Uma praia deslumbrante.
guia parou aqui, praticamente numa ilha, pra gente tomar um banho de rio agora. Nossa, eu tô sem palavras, é lindo demais aqui. Tudo intocado assim ainda, maravilhoso. E a Marcela já tinha feito esse tour aqui há um ano atrás, né? Aí foi ideia dela de a gente vir conhecer aqui. Há 60, 80 anos atrás, aquela boca de barra era aqui. Ela anda muito, entendeu? Porque o rio, ele vai mudando, né? Sim, o mar vai avançando, então ele vai acabando essa fachada aqui, ele vai destruindo tudo. Mangue, vai acabando. Então assim, e vai andando. Alguns anos depois que a gente vê aqui de novo, isso aqui vai estar uma crua maior e ela vai ter avançado muito mais. E aqui fica as piscinas de águas naturais. Isso é fantástico para criança, o pessoal atrás. O pessoal fica mais à vontade aqui, porque as crianças ficam se preocupadas aqui, porque é rasinho, não tem correnteza nenhuma e é um banho fantástico, os pais ficam felizes. A felicidade dos pais é a felicidade das crianças. Tá certo. Não é verdade? E ali que a gente tá andando é a foz. É isso, a mini foz. Mini foz, por que mini foz? Isso. Porque assim, a foz, se a gente vai falar que é foz, aí o pessoal vai confundir com a foz de São Francisco. Ah, tá. Entendeu? Por isso que a gente chama Barra Nova, porque assim, é uma boca de barra, uma mini foz. Ah, então aqui não é o Rio São Francisco, por aqui isso. é um braço de São Francisco, é um braço. Tá. O Rio São Francisco fica mais na frente. Daqui dá mais ou menos o quê? Em torno da lanchinha vai dar em torno de mais meia hora. Pra chegar na foz de São Francisco mesmo. É entre Sergipe e Alagoas, divisa, né? Divisa. Mas aqui, esse canteiro de Sergipe é totalmente desconhecido. Tá começando a conhecer agora. Que bom que você veio, né? Agora, alguém trouxe, né? É culpa da Marcela. Tá vindo pessoas para ajudar, para agregar, né? E divulgar isso aqui. Cara, quanto mais pessoas virem para ajudar, divulgar isso aqui, vai ser mais emprego para a comunidade, mais desenvolvimento para o turismo, porque assim, vai agregar tudo. Cara, pessoas que pensavam em sair daqui, não tá saindo mais. Entendeu? Por quê? Tá ganhando renda, tá ganhando pão de cada dia aqui na sua região. Então aqui é o encontro do mar com o rio. Isso, é o encontro do mar com o rio. Você viu que por que a gente chama de mini foz? Porque é pequenininha, né? Essa mini foz aqui não tem tanto perigo. Pessoas que sabem, óbvio, pessoas que sabem nadar, né? Então assim, na correnteza é muito razoável. Tem gente que nada aqui. Tem gente que atravessa nadando? Atravessa nadando, sim, brinca aqui. E é um paraíso, não é? Lindo demais. Então aqui a gente chegou no encontro do rio com o mar. Pra lá é o mar. E aqui, ó, tem um estreito que entra pro rio. Paramos agora em outro lugar que tem algumas cabanas de pescadores e eles provavelmente moram aqui mesmo. Tem quantos anos que faz aí já? Uns 30 anos mais. Só isso, né? Só 30 anos? 30 anos e mais peixeirinha mais. E mais uma peixeirinha, né? Ah, é você que faz a rede então? Emendando. Ah, tá, você tá emendando ela. Ele compra, né? E entralha. Ah, robalo, bagre e serra. Do mar, né? Mas no rio não rola pesca então? Não, no rio aí é outro peixe. Aí é o tipo de peixe. Ah, aí ele tá. só pesca no mar aqui. Esse barco aí, vendo esse barco ali? Aí aquela boca de barra ali, vendo aí? Ele sai e coloca a rede lá fora. Entendi. E já tem só 30
rapaz, tem uns 35 anos que ele pesca no mar. Caramba. Aqui que ele guarda o peixe? Aqui, peixe. Tem um serra. Que peixe é esse? Serra? Serra. Isso. Serra. Serra e uma manga. Isso aí, mano. A manga ele não pescou, não. Pescou não. E aí, beleza? Beleza. Tô certo? Opa! Só descansando ali, né? Entrou de fase. Aquele lugar ali é o criadouro de ostras. O que você vai pegar aí? Ostra. Você viu o viveiro lá, né? Aham. Viveiro? E vai comer as ostras na sombra, né? Aqui é o ponto de apoio das ostras. Aqui. Olha. Ela fica assim, lá. Mais. Mais. Olha. Nossa, fresquinho. Fresquinha, da hora. Olha. Do Brasil, do mundo. Pra cá. De acordo com o Thiago, nosso guia aí, é a melhor ostra do mundo essa aqui, ó. A ostra sergipana. Quer fugir, tô ali. Uma comida assim. Tinha assim. É. Bom demais. É uma delícia. É verdade. Deixa eu ver. Eu vou querer outro depois, viu? Vivo. Isso. É boa. É um chá. Se você começa. É bom mesmo. Se você Não, comer peixe perfeito, com limão. Ela é salgada naturalmente, é o né? shoyu. O limão fala que é o shoyu. Nossa, é uma muito delícia, bom. né? Eu também quero outra. Aí é chamado Raí, o cara que pega mais caranguejo aqui da Carapitanga é esse cara aí. Vou mostrar os caranguejos dele aqui. Ele pega caranguejo e vai mostrar agora os caranguejos que ele já pegou hoje, né? Olha, pega. Ih, tá escapando, cuidado. Olha. Isso aí é caranguejo ou é... Caranguejo sal aqui. Caranguejo o quê? Sal. Sal. O mangue, ele é o pai de quase toda a família aqui. Vive da pesca e do mangue também. Então esse mangue aqui é muito rico. E muito importante. E tem mangue que tem mau cheiro. Mas é o próprio ser humano que faz. O mangue tem um mau cheiro. E esse mangue aqui é todo preservado. Não tem rede de esgoto nenhuma caindo nesse rio aqui, nesse braço do Rio São Francisco aqui. Então, o mangue é todo natural. O cheiro é do mangue meu raiz. Não tem mau cheiro nenhum aqui. E que continue assim por muitos, muitos anos, né? Para sempre.
Aqui tudo era areia. Hoje não é mais, hoje é isso aqui. Tudo isso aqui é casco de maçulim. O pessoal que mora aqui, vem pra semana aqui, o trabalho dele é só pegar isso aqui. Isso aqui. E outra, já veio balsa, barcos e barcos que pegar isso aqui. Olha esses buracos aqui. E o pessoal encosta o barco aqui e enche sacos. E mais saco disso aqui para fazer. Aí ele faz artesanato, né? E também coloca para fazer, de colocar brita no concreto, ele coloca isso aqui.